Olá pessoal, tudo bem? Você tem dificuldade para relaxar e tem preocupações constantes com alguns assuntos relacionados à saúde, dinheiro, família, trabalho, coração acelerado de uma hora para outra, palpitações frequentes, não consegue relaxar durante o dia, não consegue se concentrar em alguma coisa? Saiba que isso pode ser um sintoma de crises de ansiedade. E eu falo isso pois eu já tive muitas crises de ansiedade no passado e eu trago isso para os meus alunos da ICP com uma certa frequência e o que eu utilizei para conseguir passar por esse obstáculo das crises de ansiedade, evitando remédios, evitando terapias, não que não é necessário sim, mas existem outras formas de a gente conseguir entender isso primeiramente e passar por essa dificuldade. Então fica comigo que eu vou falar um pouquinho hoje sobre ansiedade. Para falarmos um pouco de números, para ter uma ideia, hoje no mundo cerca de 300 milhões de pessoas já foram diagnosticadas em algum momento por crises de ansiedade, por transtornos de pânico. No Brasil, cerca de 26% da população já foi diagnosticada por algum médico com ansiedade, com algum também crise de pânico. E isso não é algo que você consegue curar realmente de uma hora para outra, né? Tive uma vez, tomo um medicamento ali, passou. Não. A crise de pânico, o transtorno de ansiedade é algo que normalmente ele é recorrente nas pessoas. Então é uma síndrome, você precisa cuidar disso para que isso não volte. E mesmo no meu caso, eu sei quando, hoje eu percebo quando eu tenho crises de ansiedade, porém eu consigo controlar elas. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. A síndrome de ansiedade ela vai acontecer. As pessoas, né, quase 30% da população brasileira tem essas crises de ansiedade. E o que a gente pode fazer para resolver? A gente precisa se entender. Começa pelo autoconhecimento. A gente precisa entender em qual momento eu estou ganhando as crises de ansiedade, o que me motivou nas crises de ansiedade. Ou seja, passou pela crise, e isso são crises passageiras, de alguns minutos, horas, preciso parar e pensar, o que me levou àquilo? Foi algum pico de emoção? Foi algum momento conturbado do meu dia? Pico de estresse? Qual foi o gatilho que te levou àquilo? Sabendo disso, esse é o primeiro passo do autoconhecimento. Sabendo o motivo, você vai começar a buscar resolver isso. Quando você chegar novamente naquela mesma situação, você vai pensar, bom, isso aqui na outra vez me trouxe uma crise de ansiedade. O que eu vou fazer para melhorar? Para não ter novamente uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. E aí vem alguns métodos que você pode utilizar. Os métodos que eu utilizei, na verdade, no primeiro momento foram medicamentos, né? Não tinha muito o que fazer, fui levar até o hospital em algumas situações, pois estava muito forte, né? Estava se agravando muito as minhas crises de ansiedade. E aí o fato foi eu conhecer realmente o que estava acontecendo. Segundo passo foi tirar, né, essa ideia de medicamento para o resto da vida. Não queria isso para mim e eu acredito que as pessoas não queiram, né, tomar medicamento para ansiedade para sempre. E aí eu fui buscando novas técnicas. E aí o que me ajudou muito foi, né, isso é a minha visão, o que me ajudou muito foi exercícios físicos contínuos, exercícios que me davam muito, que me cansavam bastante. Ou seja, eu fazia, eu comprei uma bicicleta para mim e comecei a pedalar muito, né? Chegava em casa do trabalho de noite e pedalava muito, até suar muito. Aí eu voltava para casa e isso melhorou. Foi a primeira etapa. E a segunda foi então o autoconhecimento. Comecei a ler, né? Esse livro aqui também me ajudou muito, que é do Augusto Cury. É um autor renomado, um psicólogo, um psiquiatra muito renomado, que trata muito sobre ansiedade, que é a gestão da emoção. Então, lendo esse livro e outros livros, eu comecei a gostar muito mais de autoconhecimento, de autoajuda, me ajudou. Então, a leitura, o autoconhecimento e exercício físico constante para recuperar, para retirar essas crises de ansiedade do meu dia a dia. Eu vou repassar para vocês rapidinho aqui, são 4 tipos de crises de ansiedade que você pode ter, e aí é legal vocês entenderem em que ponto, em que estágio vocês estão das crises. A primeira é o transtorno da ansiedade generalizada. É quando você acha que toda hora tem algo de ruim acontecendo, toda hora você tem medo de alguma coisa, nunca tá bom, nunca é suficiente, sempre tá preso com alguma coisa, sempre tem algo ruim acontecendo. Na verdade, sua cabeça acha que sempre tem algo de ruim acontecendo. A segunda, que é o mais comum, são os transtornos de pânico. O transtorno de pânico são picos, são ataques agudos, né, de ansiedade. E podem levar a estágios diferentes. Pode levar a náuseas, desmaios, ondas de calor. No meu caso acontecia muito isso, calafrios intensos.
eu ficava com um tipo de uma labirintite, eu ficava muito tonto, não conseguia andar sozinho. Então, mas eram picos de meia hora, de uma hora, que eu precisava ir para casa relaxar e pensar muito e para conseguir me recuperar. O medicamento ajudava, mas na verdade não era o suficiente. Terceiro ponto são os transtornos de estresse pós-traumáticos. Então o nome já diz, né? Aconteceu algum evento no seu dia a dia, na sua vida, que trouxe algum tipo de trauma. Toda vez que acontecer algo parecido, você imaginar que pode novamente te dar um trauma, aquela situação nova, você vai entrar num pico de estresse, um pico de ansiedade, tá? O quarto também é bem comum esse. O quarto é o transtorno de ansiedade social. Também o nome já fala muito. Você tem medo de público, você tem medo que as pessoas te humilhem de alguma forma, falem com você, você não tem uma resposta. São esses transtornos de ansiedade social. Então basta a gente conhecer qual estágio a gente está. Se eu tenho alguma dessas crises de pânico aqui, ou desculpa, algumas crises de ansiedade, e ver o que eu posso fazer. Porque cada uma delas existe um cuidado diferente. E para concluir, como a gente faz então para resolver esse problema da ansiedade, né? Então eu falei, autoconhecimento, procurem saber mais sobre a ansiedade, conhecimento é fundamental, com certeza. Práticas de atividades físicas com uma frequência maior, né? E alimentação saudável com certeza vai ajudar muito. Isso tudo, na verdade, acontece na nossa cabeça, na nossa mente, certo? Porém, quando a gente fica criando essas crises, né? Essas crises elas vão acontecendo, a gente não vai criando, elas vão acontecendo no nosso dia a dia por algum pico de estresse, por alguma coisa, realmente. Porém, se eu deixar isso acontecer, eu tomar só medicamento para resolver momentaneamente, isso vai começar a afetar o meu lado físico também, né? Meu corpo, porque o meu coração ele fica acelerado quando eu tenho crise de pânico. E isso pode realmente levar a um ataque cardíaco, isso pode aumentar a minha pressão sanguínea e isso pode dar muitos problemas no futuro. Então a crise de pânico não é algo normal, né? Eu estou falando que quase 30% da população brasileira tem essas crises de pânico ou foi diagnosticado, e isso não pode ser realmente algo que, nossa, eu vou tomar um medicamento aqui, eu vou resolver. Não, vocês precisam tratar isso precisa ser algo que, isso tem que ser eliminado da vida de vocês. A ansiedade, ela existe. Existe uma ansiedade boa, que eu nem comentei, mas a ansiedade boa é que te deixa em alerta. Ela vai te dar, a crise de pânico ela te dá problemas, né? Tu fica paralisado muitas vezes. Mas a ansiedade em si, em alguns momentos, ela é necessária para você ficar alerta daquela situação. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, é óbvio que você vai ficar ansioso. O seu filho vai nascer, é óbvio que você vai ficar ansioso. E isso deixa em alerta em muitas coisas e o teu cérebro vai funcionar de uma maneira um pouco mais rápida para te deixar alerta, para que não aconteça, para você evite muitas coisas. E isso é o estágio bom. Então, existe um grau de ansiedade bom e ruim. Então, se vocês estão se encaixando naqueles 4 pontos que eu falei, cuidem. Então, já é uma crise, já é uma ansiedade um pouco mais avançada e vocês precisam fazer algo para resolver isso. Tá bom? Então eu estou aqui, podem me procurar no direct também do Instagram aqui. Eu gosto muito de ajudar pessoas que têm crise de ansiedade e eu gosto que as pessoas depois eles me procuram, meus alunos falam muito isso, quando eu passo isso nas aulas, eles me procuram depois para agradecer, porque eu consegui de alguma forma, com algumas dicas práticas do dia a dia, resolver, melhorar, mitigar esse nível de ansiedade das pessoas. Então esse aqui é o meu objetivo do vídeo, certo? Obrigado pessoal, boa semana!